Olá, tudo bem? Certamente, em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido aquela famosa frase: "Eu não suporto política". E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, sempre trazendo para vocês um tema pertinente à nossa realidade de vida. Meu nome é Adriano Cruz. Aproveite, inscreva-se no meu canal, venha fazer parte do nosso projeto. Clique no sininho para você receber nossas novidades, tudo bem? Então, como eu falei anteriormente, nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de política que muitos, infelizmente, por ignorância, não conseguem compreender. Quando a pessoa diz eu não suporto política, eu não sou uma pessoa política, já denota uma certa ignorância no sentido de ela não se sentir parte da sociedade a qual ela está inserida. Há diversas interpretações do conceito de política. Entre eles, se você buscar no dicionário de língua portuguesa, por exemplo, você vai encontrar lá a arte de governar, a arte de tomar decisões coletivas, ou seja, está relacionado ao Estado. Mas eu vou falar um pouquinho com vocês hoje de forma mais aprofundada sobre o conceito de política na questão do relacionamento entre as pessoas. A política está presente em tudo, tudo na nossa vida. Tudo que nós fazemos é uma política. Desde o momento que nós nascemos, que nós choramos pedindo comida, por exemplo, o momento em que nós estamos reivindicando alimento, nós estamos fazendo uma política. Quando nós somos crianças, que estamos reivindicando as nossas necessidades básicas, quando nós somos adolescentes e começamos a frequentar a escola, começamos a frequentar os grupos de amigos, nós estamos praticando uma política e não uma politicagem. Então esqueçam o conceito de política naquela questão lá de partidarismo, de políticas que acontecem a cada 2 anos, cada 4 anos, mas pensem num conceito de política participativa, do homem, como dizia Aristóteles, enquanto um ser político, um animal político por natureza. Então Aristóteles quer dizer que nenhum homem nasceu para viver sozinho, isoladamente, mas todos nós nascemos para convivermos em grupo. E essa convivência em grupo tem-se a necessidade de criar-se uma política, de criar-se uma instituição, de criar-se um Estado, né? Então, se você pegar a origem da palavra política, políticos, que é uma palavra grega, né? Que está relacionado a tudo aquilo que é cidade-estado, vocês percebem que há uma lógica nisso aí. Então, política significa polis, que quer dizer cidade. Você e eu, nós somos cidadãos, ou seja, nós somos parte dessa cidade. Logicamente, nós somos seres políticos. Então, se nós somos parte de uma cidade, de um estado, de um povo, de uma nação, se nós participamos das questões da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, automaticamente nós estamos exercendo a nossa cidadania, cumprindo com nossos direitos, cumprindo com nossos deveres, buscando os nossos direitos, e nós estamos fazendo automaticamente uma política. Então percebam aí que nós somos seres políticos. Tudo que nós fazemos na nossa vida é uma política. Ou seja, como eu disse no início, a política está presente em tudo e em todos, desde a hora que nós nascemos até a hora que nós morremos. E qual a necessidade da política, né? Então, à medida que o homem foi se aglomerando, criando bairros, cidades, clãs, tribos, esse homem foi, a partir daí veio a necessidade de pensar o comportamento desse homem em sociedade. Então, qual a necessidade de uma política? Qual a necessidade de buscar essa questão que está relacionado ao bem viver, né? Tudo isso, a necessidade de o bem comum. Então, se nós estamos vivendo em comunidade, se nós estamos vivendo dentro de um conceito de cidade-estado, logo nós temos que pensar nas nossas ações, naquilo que está relacionado ao bem comum. E qual o papel da política? Nós podemos pensar o papel da política em 3 aspectos. O aspecto da resolução de conflitos, né? Ela surge para que o homem não seja, como diz Thomas Hobbes, esse lobo do homem, esse homem canibal, esse homem primitivo que vença o mais forte, o mais fraco que seja vencido.
A segunda questão, a tomada das decisões, né? Essas tomadas de decisões devem estar relacionadas àquilo que é coletivo. E terceiro aspecto, a questão do poder. Agora que vocês entenderam um pouquinho sobre o conceito de política, a necessidade de existir uma política e o papel da política na sociedade, nós vamos falar um pouquinho sobre a política na Grécia Antiga, na Grécia Clássica. Importante compreender que a sociedade grega ela era formada pelas seguintes pessoas, vamos lá, por partes. Ela era formada pelos grandes proprietários de terras, ou seja, os ricos, né? As pessoas, homens livres, cidadãos livres. Interessante aqui que o cidadão grego, para ser considerado livre, ele deveria não ser descendente de escravos e ele tinha que ser dono de terras, ricos, e ele tinha que possuir uma certa riqueza, um certo dote, né? Então, não era qualquer pessoa que era considerado um cidadão grego. Tinha que ser primeiramente homem, que a mulher não tinha muito valor na sociedade grega, e também deveria ser donos de terras, deveria ser comerciantes, pessoas que tinham um poder aquisitivo maior. Então, quando você nascia, você já recebia, né, dos seus ancestrais aquela terra e você tornava-se um cidadão grego. Então, as pessoas, a política na época, na Grécia Antiga, ela era monárquica, né? Somente a partir da filosofia, a partir das grandes evolução humana grega é que surge a democracia, né? E a democracia grega tem uma certa diferença da democracia hoje, vou explicar para vocês daqui a pouco. Significava o poder do povo, mas não necessariamente a todo o povo como é nos dias de hoje. Platão faz uma crítica severa a essa ideia de democracia, porque era uma democracia ainda restrita a homens, né? Homens gregos, homens que não poderiam ser descendentes de escravos. Quem eram os escravos na Grécia Antiga? Não tinha nada a ver com a escravidão afrodescendente. Os escravos na Grécia Antiga eram pessoas que, por não ter condições de pagar impostos, tornavam-se escravos de seus credores, né? E também aquelas pessoas estrangeiros que perdiam as guerras, né? Os sobreviventes de uma guerra, ele tornava-se escravo daquele país que venceu a guerra. Então, Platão ele pensa numa política que seja mais democrática para todos e que houvesse, ele faz uma crítica ferrenha à questão da corrupção da sua época e ele propõe uma política com base na justiça. Então, como seria o modelo de democracia na época de Platão? Platão propõe uma democracia da mesma forma, ele dizia que da mesma forma que o nosso corpo ele é tripartido, né, na questão racional, que é responsável pelo uso da razão dos homens, né, a parte racional da cabeça, e a parte irracional, que é a irracível, que é responsável pelos impulsos e afetos, e a concupiscente, que é responsável pelas necessidades básicas. Então, são tripartido, né, o nosso corpo, entre o racional, entre o irracional, que é o irracível, e o concupiscente, né? E ele propõe que a política, da mesma forma que o nosso corpo é tripartido, que a política também seja tripartida, que a democracia ateniense seja tripartida. Comparando a alma, né, Platão propõe uma política enquanto organismos vivos, ou seja, comparando a nossa parte racional, né, a parte da razão, o Platão propõe que sejam os políticos, os magistrados, os sábios de sua época, né, aqueles que são responsáveis por pensar o bem-estar daquele povo. Abaixo está a parte racional, a questão dos afetos. Então, ele propõe que sejam os guerreiros, que utilizem da força para poder proteger a cidade, né, os clãs, e ali a cidade-estado. E também a parte concupiscente, que são os povos que são responsáveis pela agricultura e pelas necessidades básicas da cidade. Então, essa é a forma que Platão pensa a questão da democracia na Grécia Antiga.
Só retomando o que eu acabei de explicar. Cidadãos gregos não eram qualquer pessoa, como nós temos hoje aqui no Brasil e outros países. Cidadão grego significava, tinha que ser homem livre, né, nascido na Grécia, maior de 18 anos, que não fosse descendente de escravos, e também que esse homem, mulher não participava, criança, adolescente, essas coisas, não é como hoje, a democracia era mais restrita a esses homens livres, tinha que ser comerciantes, donos de terras, pessoas de autoaquisição da sua época. Espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar um pouquinho sobre política, o conceito de política, como surge a cidade-estados. E à medida que o mundo vai se transformando, a política também vai se transformando e cada país vai tendo o seu modelo de política. Grande abraço e até o próximo vídeo.